Aí na quarta volta o Hamilton perde posição para o Pérez e Aí a foi a gente tenta... sequência de ré, né, Aí Kalinkin? vai. Aí a Mercedes despencando no placar ali, perdendo posições para carros, né? Aí ainda é uma Red Bull, mas quando a gente passa para as próximas imagens, a gente vê a Mercedes perdendo posição para uma Ferrari, lá atrás já vem uma Alpine também. Aí na parte final da corrida, Tsunoda com a AlphaTauri ultrapassando aí o Hamilton, que há não tanto tempo atrás, 2 anos atrás, largou de último na corrida sprint, tomou 10 penalizações no lombo em 2021 2021. e ganhou a Foi a corrida, né? Então, corrida. realmente, isso também demonstra, né, Kalinquinha? A gente tem pilotos espetaculares, como é o caso do Hamilton, mas esse contraste de 2023 com 2021 do Hamilton deixa também muito claro que o automobilismo em geral, a Fórmula 1 também, o carro é muito importante. Então, não Uhum. importa a qualidade do piloto, não é que não importa. Mesmo um piloto espetacular, como é o caso do Hamilton, se não tiver um carro minimamente competitivo, ele também vai ter dificuldade de ter bons resultados. E olha só essa posição, né? A gente tá vendo do ladinho, aí não acabou ainda, mas a importância dessa pontuação, justamente que o Max falou, da briga pelo vice, né? No campeonato de pilotos. Max Verstappen, bom, deixa eu te Já estava contar, dando tchau para a torcida essa hora. não é? Classificação ficou então com Max Verstappen na primeira posição. Landinho Norris, Sérgio Pérez, aí pontuou, né? Pois é. Ganha bem ali. Russell, Leclerc, Tsunoda, Hamilton. Eu fiquei chocada com o Tsunoda ultrapassando o Hamilton, não. A facilidade. Pois é. Sainz, Ricardo e Piastri. Aí, você falou do Tsunoda, né? O Tsunoda ultrapassou o Hamilton, Kalinka, com 2 voltas para acabar. Olha só, em 2 voltas, ele abriu quase 5 segundos em relação ao Então, Hamilton. O Hamilton, numa corrida de 24 voltas, que é equivalente a mais ou menos um terço da distância de uma corrida normal, as corridas sprints elas têm mais ou menos 100 quilômetros e as corridas normais têm mais ou menos 305 quilômetros, ou seja, mais ou menos um terço. Olha a distância do Hamilton para o Verstappen que ganhou a corrida. O Hamilton chegou a quase 35 segundos do Verstappen numa corrida de 24 voltas, ou seja, é mais ou menos aí uma faixa de 1,5 segundo por volta que o Hamilton perdeu em relação ao vencedor da corrida. você falou agora, eu lembrei que a classificação foi muito interessante, né? Isso é a classificação para o grid de domingo, porque foram 9 décimos de diferença dos pilotos, né? Dos Em 10 todos os primeiros. primeiros, é. Do primeiro ao último, Do na primeiro ao verdade. último, exatamente, do primeiro ao último. E o que fica muito evidenciado é Muito o legal seguinte: isso. num grid que na classificação tem 9 décimos cobrindo o grid inteiro da Fórmula 1, e por que na corrida tem essas diferenças tão grandes? Porque a parte principal, isso é uma das, talvez o pilar mais forte do carro da Red Bull, é gerenciamento de pneu. Um carro que é muito mais suave no desgaste de pneus. E a gente viu no começo dessa corrida, a gente brincou. As duas Mercedes começaram a corrida bem. Na classificação, todos os carros em menos de um segundo. Só que ao longo da corrida, um carro que é mais equilibrado, que aerodinamicamente é melhor, um motor, né, no caso dos motores, uma entrega de potência mais suave, que evita o carro de estacionar e consumir mais os pneus. Isso tudo, ao longo de uma corrida, deixa os carros aí completamente diferentes. Então, é o que a gente falou aqui. O Hamilton, que chegou a 35 segundos do Verstappen, ele perdeu uma média de 1,5 segundo por volta ao longo da corrida, sendo que na classificação ele deve ter tomado 2, 3 décimos do Verstappen, numa volta. Aí na corrida ele tomou 1,5 segundo. Por quê? Porque qualquer carro, às vezes até os carros que não são tão eficientes, com pneu zero, o pneu zero mascara muitos dos problemas. Ao longo de uma corrida que os pneus vão perdendo eficiência, aí as deficiências dos carros vão aparecendo. E isso que vem acontecendo. E esse final de semana, né, só um último detalhe desse final de semana, ano passado, que esse final de semana de Interlagos foi o melhor dos últimos 2 anos da Mercedes, tanto que o Russell ganhou a corrida sprint. O Russell e o Hamilton fizeram dobradinha na corrida do domingo. Se não me engano, eu não sei se foi na corrida sprint ou na corrida do domingo, se for comparar o tempo de prova, foi na sprint, melhor dizendo, que não tivemos safety car, o tempo de prova do Russell do ano passado em relação a esse ano, tivemos uma diferença de quase 30 segundos. Ou seja, nas 24 voltas do ano passado, comparadas às 24 voltas do Russell desse ano, deu quase 30 segundos de diferença. Ou seja, a Mercedes de um ano atrás aparentemente estava mais eficiente. Aparentemente não, estava mais eficiente do que a Mercedes esse ano. E eu usei o termo aparentemente, né, que essa comparação ela nunca pode ser feita de uma forma tão seca assim. Porque às vezes no passado a pista estava um pouco mais rápida, a temperatura ajudou um pouco mais, um pouco menos, mas não vai dar uma diferença de 25 segundos ao longo de uma corrida de 24 voltas. Então, realmente, é por isso que o Toto Wolff, inclusive, falou o seguinte:
esse, segundo o Toto Wolff, foi o pior final de semana da carreira dele. Ele usou o termo, ele pode usar, né? As outras pessoas a gente tem que usar, tem que ter mais respeito. Mas ele falando do carro dele mesmo, falou assim: eu sinto muito que meus pilotos têm que dirigir esse negócio, ele usou o termo miserável. Esse foi o termo que o Toto Wolff se referiu aos carros da Mercedes esse final de semana. Impressionantemente, o Hamilton, ele depois, enfim, quando acabou a corrida, ele elogia, assim, porque o Hamilton estava vindo dando umas patadas em todo mundo. Tá. Aí colocou a bique no papel, não sei o quê, deu uma amolecida, mas ainda continuou dando umas patadinhas. E no fim dessa prova, não, ele falou, não, queria agradecer todo mundo, porque foi tudo muito bom, porque não sei o quê, tipo, a gente fez o nosso melhor. Eu fiquei, nossa, eu quero ter essa paciência, essa naturalidade que Hamilton está falando em Interlagos, o rei do marketing. Ele estava pleno, né? Ele estava aqui do nosso ladinho, né? Kalinka, eu acho que isso aí, realmente, você trouxe um ponto interessante. O Hamilton, realmente, ele vem tendo fases, né? Ele estava realmente muito chateado com o desempenho da Mercedes, sendo muito crítico ao carro, à equipe, que erraram, que isso, que aquilo e tal. E nos últimos tempos, e esse final de semana, tiveram momentos que ele estava dando risada quase da situação. Ó, palavras de Toto Wolff, obrigado por sobreviver a isso. Toto Wolff falou. Foi mais ou menos assim. E aí o Lewis falou, sem problemas, a gente conversa depois. Parabéns pra galera, não foi o resultado que a gente queria, mas ainda assim fizemos um ótimo trabalho durante o fim de semana, com bons pit stops, que nem foi tão bom assim. Obrigado. Nossa, outra posição completamente diferente. Pois é, mas realmente eu acho que ele tá naquela fase agora, tipo assim, e eles outro termo é o seguinte: que bom que daqui a 2 corridas eu não vou ter que mais dirigir mais esse carro. Acabou! Mas também, enfim, mas pelo menos, eu acho que é uma parte que é muito importante, tá todo mundo na mesma página. Aí que a opinião do Hamilton, do Russell, do Toto Wolff é a mesma. É diferente de algumas situações que, assim, o piloto criticando muito o carro, o dono da equipe criticando muito o piloto e todo mundo criticando... Não, ali tá todo mundo ali no mesmo barco, ninguém tá com opinião distinta em relação ao que está acontecendo esse ano dentro da equipe Mercedes, que pelo menos isso é muito importante.